Pessoal, hoje o cenário está diferente, né? Geralmente nós gravamos no campo, mas hoje eu convidei uma amiga, engenheira agrônoma também, a doutora Rafaela, ela vai se apresentar para a gente, e nós vamos falar do tema indução de resistência sistêmica. A ideia é como o produtor pode atuar para ajudar a planta a se defender do ataque de praga, e fungos, bactérias, de estresse abióticos, como excesso de calor, de frio, enfim, tudo isso que pode gerar perda de produtividade. A planta já tem o seu sistema de defesa, de resistência. Mas é possível o produtor ajudar de alguma forma, e é isso que a Rafaela vai nos passar um pouco hoje. Esse é um tema de extrema relevância no contexto de produtividade das culturas, especialmente das olerícolas também, basicamente porque nós estamos num contexto que todo mundo sabe de mudanças climáticas. E essas pressões em termos de mudança de clima, elas não alteram só em termos de causar estresses abióticos para as culturas, um efeito de excesso de calor, de excesso de radiação, mas também as pressões dos seres, considerados insetos, pragas, doenças, fungos. A gente percebe que as mudanças climáticas elas têm um efeito sobre as pressões que esses organismos causam também, e porventura aumenta a infestação e, consequentemente, uma pressão maior nas plantas. E, consequentemente, como você comentou, isso pode, de forma significativa, diminuir a produtividade. Como nós sabemos, as plantas elas são organismos sexy, ou seja, ela não tem a capacidade de fugir do ambiente ao qual ela está inserida. Por esse motivo, elas ficam fixas ali no ambiente, elas precisam aprender a lidar com o problema. Isso, a se adaptar àquele ambiente produtivo, né? Exatamente. E quando a gente fala de indução de mecanismos de resistência, é importante ressaltar que as plantas, elas naturalmente, elas já disponibilizam desses mecanismos, que são mecanismos bioquímicos, que fazem com que a planta consiga perceber o ambiente, perceber um ataque, por exemplo, e através dessa percepção sinalizar para que está ocorrendo um ataque e induzir uma resposta. Por exemplo, um inseto ele ataca a folha em algum ponto específico. Ali onde ele conseguiu fazer o ataque, normalmente ocorre o quê? Uma necrose. Ali é uma resposta induzida, e uma resposta de hipersensibilidade. A planta ela aciona o mecanismo de morte celular programada. E aí ocorre o quê? Necrose. Essa é a induzida. A sistêmica, esse sinal da morte celular, ela vai ser transferida para toda a planta. Desencadeada para toda a planta. Exatamente. Então, preparando a planta para que novos ataques podem surgir. Exatamente. Então, por exemplo, ela pode produzir compostos orgânicos voláteis e tem maior facilidade de translocar ali por toda a planta e vai acionar mecanismos de defesa, de repelência. Trazendo um alerta para essa planta. Trazendo um alerta para essa planta ou para a planta. O que é o efeito prime? O efeito prime é como se fosse uma vacina. Perfeito. É como se fosse uma vacina, onde prepara um possível ataque, que a gente sabe que está para vir. E esse efeito prime pode ser para o ataque de uma praga, de um patógeno, poderia ser também para um momento adverso do clima, por exemplo, altas temperaturas, que nós vamos enfrentar, radiação, frio. Poderia preparar a minha planta para que ela enfrente melhor esse evento adverso. O efeito prime seria basicamente uma planta lá em casa, em estado de alerta, mas não é aquele alerta que vai competir com o crescimento. Porque o melhoramento vegetal tem trabalhado muito nessa questão de produtividade, de aumentar a produtividade, e, consequentemente, isso tem reduzido a resistência das culturas. Por quê? Porque a gente compara a planta, a maquinaria fotossintética, com o saldo bancário. Ela tem aquele único saldo que ela precisa investir em crescimento ou em resistência. O Prime, ele vai dar uma alerta, mas vai só preparar, como eu comentei, a questão da vacina, vai guardar uma memória. A memória de que, sobre a ação daquela mudança química, eu estou sob ataque, eu tenho que acionar o mecanismo de defesa e reagir de forma rápida. Então, Rafael, hoje existem produtos, nós não vamos fazer propaganda de nenhuma marca, para que os outros não fiquem com raiva, mas a ideia é que o produtor saiba que existem produtos já no mercado, que ele pode aplicar na sua lavoura e ajudar a planta nesse mecanismo de defesa. É isso mesmo? Exatamente. Tem produtos e também existe possibilidade de formular novos produtos, novas formulações. Por quê? O que acontece muitas vezes depende da espécie. Quando se trabalha com reguladores de crescimento, a gente tem a questão da dose e resposta. A dose que eu utilizo, por exemplo, para a cultura do tomate,
que pode induzir uma boa resposta e indução de resistência pode não ser a mesma Sim, para o alface. para o alface, para o uva, né? Exatamente. O que a gente percebeu no campo? A gente tem testado alguns reguladores de crescimento em doses diferentes, em culturas diferentes. O que a gente percebeu? Que a dose melhor para uma cultura pode ser tóxica para outra. Perfeito. Isso é muito importante, né, pessoal? Então, as empresas, geralmente, elas vão fazer esse trabalho, elas vão procurar o setor de pesquisa, fazendo esse trabalho de dose e resposta, para que tenha realmente esse efeito prime, sem provocar perda de produtividade. Isso seria muito ruim para o produtor. Exatamente. Mas, obrigado, Rafael, por sua contribuição, e eu acredito que o produtor, sim, buscar ferramentas no mercado que já tenham sido testadas, validadas, para que ele possa ajudar a planta a se defender melhor do ataque de pragas, de patógenos, né, provocam doenças, das condições climáticas adversas, enfim. Exatamente.